Bom dia, fiel torcida. Bom dia por educação. O que está acontecendo com o Corinthians é uma vergonha. Separei para vocês aqui agora dois cortes sensacionais, tanto da Gazeta Esportiva, tanto do Cereto, onde eles vão atualizar vocês sobre esse momento turbulento que o Corinthians está passando. A dívida do Corinthians não para de aumentar. O André Cury e o Carlos Leite cobram quase 100 milhões ao Corinthians por gestões passadas. Isso é uma vergonha. Fica até o final do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa seu like humilde. Agora vamos dar uma olhada no que essa jornalista da Gazeta Esportiva acabou de falar sobre as últimas do Timão. Dê só uma olhada. Cadê o Barducho? Salve o Corinthians, né? Salvar, né, Mi? De ontem para hoje, saíram umas novidades sobre os bastidores do clube. E a Marina Buffon está na tela com as informações. Boa noite, Mal. O que você traz pra gente, hein? Olá, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, são bastante novidades, então vou tentar ser bem didática aqui para todo mundo entender todas essas informações. Ontem à noite, o Ministério da Fazenda divulgou duas listas com as bets, as empresas de apostas esportivas que estão autorizadas a atuar aqui no nosso país. São duas listas diferentes. Uma lista com as bets que estão autorizadas a atuar no cenário nacional inteiro e outra das bets autorizadas em cenário estadual. A Esportes da Sorte, que é patrocinadora master do Corinthians, também estampa a camisa do time feminino do Palmeiras. Sim, foi incluída, porque ela estava fora, né? Foi incluída na lista estadual. O que isso significa, portanto? Significa que ela está na lista do Rio de Janeiro, não de São Paulo, para conseguir atuar aqui em solo brasileiro. O que significa na teoria? Na teoria significa que só poderia atuar no Rio de Janeiro. Mas e na prática? Na prática significa que isso dá um fôlego a mais para que a Esportes da Sorte consiga essa autorização em maior tempo do que o estipulado pelo Ministério da Fazenda, que é até o dia 11 de outubro. A partir do dia 11 de outubro, as bets que não estiverem nessas listas vão começar a ser derrubadas pelo governo, o que não é mais o caso da Esportes da Sorte. Aí tem gente perguntando, mas por que Rio de Janeiro? Porque a Esportes da Sorte entrou com um pedido, uma liminar, junto à Loterge. Loterge é Loterias Estaduais do Rio de Janeiro e a partir dela conseguiu então entrar para essa lista das bets autorizadas em cenário estadual. Foi isso que aconteceu de ontem para hoje, certo? A Esportes da Sorte sabe, entende, segundo apurado aí nos bastidores, pelo Yuri Medeiros, por mim também, que é necessário sim entrar para o cenário nacional, mas ela disse que já entregou toda a documentação, que está regularizada para atuar em cenário nacional, portanto espera que nos próximos dias aí consiga essa autorização em âmbito nacional, tá certo? Essa é a parte da empresa de bets, então, da patrocinadora master do Corinthians, que está dando aí uma dor de cabeça. O torcedor não sabe se vai continuar ou não. Tem a ver com a contratação do Memphis. Enfim, essa é a atualização de ontem à noite que a gente traz aqui para vocês, relacionado ao Ministério da Fazenda. Certo? Vocês estavam falando agora há pouco de São Paulo, que foi marcada aí, então, a data do julgamento do jogo, se vai ser anulado ou não, entre o Fluminense e São Paulo. Para o Corinthians e para o Vasco também tem uma novidade. Na próxima sexta-feira, o STJD, o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, vai julgar os pedidos tanto do Coringão quanto do Vasco do adiamento, né? Da troca das partidas das semifinais da Copa do Brasil contra o Corinthians, o Flamengo e o Vasco Atlético Mineiro. O que aconteceu, vocês devem se lembrar, né? Que tanto o Flamengo quanto o Galo pediram a troca das tabelas do Campeonato Brasileiro para a Copa do Brasil. Por conta de aí, segundo eles, o pedido foi porque muitos atletas tinham sido convocados na data FIFA pelas suas seleções. E aí, então, houve esse pedido, agora vai ser julgado relacionado ao Vasco e ao Corinthians, para que não mude as datas, senão eles se sentem prejudicados, o Corinthians, principalmente no Campeonato Brasileiro, viu, Mi? Valeu, Ma. Bom, então, começando... Ô, Mi, só uma coisa, se o STJD for justo, ele anula o jogo Fluminense-São Paulo... Tô falando se for justo, mas não vai ser. Vamos lá. Mas anula o jogo Fluminense-São Paulo e dá ganho de causa pro Corinthians e pro Vasco. Porque o que a CBF não muda o fez... jogo, não muda o jogo. O que a CBF fez foi um escárnio, foi uma agressão, um tapa na cara do Corinthians e do Vasco
ao vivo para o mundo inteiro ver, para o Brasil inteiro ver. Um favorecimento ao Flamengo contra o regulamento. Sexta-feira tem todas as definições, então, contra aqui no Gazeta Esportiva, hein? Vamos ver. Contra a regra. Então, se houver um pouquinho, o mínimo de bom senso e justiça por parte do STJD, coisa que eu não acredito, ele anula o jogo Fluminense-São Paulo, porque foi um erro de direito. Vai por quando para acontecer esse jogo? Não interessa. Aí a CBF que se vire. Eles demoraram para julgar, por quê? Deviam ter julgado antes. Então, anula o jogo e dá ganho de causa para o Corinthians e para o Vasco e volta para a data original dos jogos e acabou. Bom, quero dizer o seguinte. Primeiro, vamos falar então do patrocinador do Corinthians. Já que eu falei da aposta ganha, né? O patrocinador do Corinthians é a Esportes da Sorte. E a Esportes da Sorte, patrocinadora do Corinthians, finalmente se encontra em situação legal para operar no Brasil. O Ministério da Fazenda atualizou a lista com as empresas de apostas online que pediram à pasta a autorização para operar no país. A patrocinadora do Corinthians está entre as 12 marcas de 8 empresas que podem atuar nacionalmente, porque foram credenciadas no Rio de Janeiro via Loterge, Loteria Estadual do Rio de Janeiro, o que havia sido divulgado pela Esportes da Sorte na última segunda-feira. Além do Corinthians, a Esportes da Sorte patrocina o Atlético Paranaense, o Grêmio, o Bahia, o Ceará, o Náutico, o Santa Cruz e o Palmeiras, o time feminino do Palmeiras, né? Lembrando que as casas de apostas que não estiverem na lista serão consideradas ilegais e estarão proibidas de oferecer apostas. Essas plataformas terão de deixar os seus respectivos sites e aplicativos no ar até esta quinta-feira para os apostadores poderem sacar os recursos depositados. A partir da sexta-feira, as que estiverem irregulares estarão proibidas e serão derrubadas pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Bom, segundo a Loterge, a Loteria Estadual do Rio de Janeiro, a Esportes da Sorte passou a ser credenciada por a empresa que detém a marca Esportes Gaming Brasil. Então tá liberada, a Esportes da Sorte está liberada, pelo menos até o final do ano, né? Pelo menos até o final do ano, porque ela está liberada no âmbito estadual e terá que ser liberada também no âmbito nacional para continuar operando a partir do ano que vem. Então, pelo menos até o final do ano, a Esportes da Sorte poderá continuar estampando a sua marca no contrato, no peito do Corinthians, na camisa do Corinthians. Mais importante do que isso, poderá continuar honrando o compromisso. São 309 milhões de reais de contrato por 3 anos de contrato, 309 milhões de reais por 3 anos, e também mais importante do que isso, né, o patrocínio de 57 milhões de reais para o pagamento dos salários do Memphis Depay. Essa era a grande preocupação do Corinthians, além de da possibilidade de perder o patrocínio da camisa, né, ficaria muito difícil para o Corinthians arcar com os pagamentos dos salários do Memphis Depay, no caso de perder o patrocínio. Mas não aconteceu, o Corinthians vai continuar com o patrocínio, a Esportes da Sorte vai continuar pelo menos até o final do ano, até que tudo seja regularizado. Então o Corinthians fica tranquilo do ponto de vista desta situação. Quero falar também do goleiro Hugo. O Corinthians amanhã, dia 10 de outubro, vai pagar os 800 mil reais que restam no contrato, né, entre Corinthians e Flamengo, para ter o Hugo em definitivo. O Hugo finalmente será do Corinthians em definitivo. Lembrando que o Corinthians tem um jogador por empréstimo, teve que pagar nas 2 partidas que o Corinthians fez contra o Flamengo, uma pelo Campeonato Brasileiro e outra pela Copa do Brasil, o Corinthians teve que pagar 500 mil reais, porque dizia isso no contrato, né? De que o Corinthians teria que pagar caso não obtivesse o Hugo em definitivo, mas também dizia no contrato que o Corinthians só poderia contratar o Hugo em definitivo a partir do dia 10 de outubro. Então o Corinthians ficou com as mãos amarradas
nessa situação. Agora não. Agora o Corinthians disse que já tem esse dinheiro reservado. Amanhã, provavelmente amanhã pela manhã, o Corinthians já deve depositar na conta do Flamengo os 800 mil euros para adquirir o Hugo em definitivo. E o Hugo, no dia 20 de outubro, já estará vestindo a camisa do Corinthians oficialmente como jogador do Corinthians em definitivo. O Hugo que está jogando muita bola. Quero falar do julgamento do Corinthians na CBF, porque no dia 20 de outubro vai acontecer a partida da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo, é um domingo à tarde. Mas o Corinthians entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva do STJD, do STJD, para reverter esta situação. O Corinthians quer que o jogo da Copa do Brasil volte para o dia 17, como era antes, antes da mudança, e que o jogo do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Atlético Paranaense, marcado para o dia 17, volte para o dia 20. O Corinthians não gostou da alteração, argumentando que esta mudança feita pela CBF beneficiou apenas o Flamengo, que não terá os jogadores, que terá muitos jogadores convocados, teve muitos jogadores convocados na data FIFA, e se o jogo da Copa do Brasil fosse no dia 17, prejudicaria o Flamengo, como vai prejudicar o Flamengo na partida do Flamengo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, que foi para o dia 17. Mas o jogo mais importante era a Copa do Brasil, e na Copa do Brasil o Flamengo vai poder jogar com força máxima, e é isso que o Corinthians se apega para entrar no STJD, com essa reclamação. O Vasco também entrou com reclamação no STJD, não foi só o Corinthians. O julgamento acontece na sexta-feira, portanto, na próxima sexta-feira acontece o julgamento do recurso do Corinthians e também do recurso do Vasco. Sabe o que vai acontecer? Absolutamente nada. Não acredito que aconteça alguma coisa em relação a esse julgamento. Acho que vai ficar tudo como está, em relação a isso, porque é um tribunal político, não é um tribunal sério, o STJD. Se fosse um tribunal sério, aí sim poderíamos aguardar alguma alteração, mas é um tribunal apenas político. E desse ponto de vista, não deve acontecer absolutamente nada. Bom, quero falar também o seguinte, agora uma notícia triste para o torcedor corintiano. O André Curi cobra 3 milhões e 300 mil reais do Corinthians na justiça pela transferência do Yuri Alberto, o empresário André Curi, que já cobrava mais de 30 milhões do Corinthians na justiça. Ele ingressou agora com mais uma ação contra o clube na última terça-feira e agora está cobrando mais 3 milhões e 300 mil reais referentes à comissão da transferência do Yuri Alberto, na transferência do Zenit para o Corinthians. Ele intermediou a negociação entre Corinthians e Zenit da Rússia. E foi acordado na época que o Corinthians pagaria 1 milhão de euros ao agente em 3 prestações. E o empresário alega não ter recebido as 2 primeiras parcelas. Lembrando que o negócio foi feito à época do presidente Duílio Monteiro Alves. E além disso, a Justiça de São Paulo condenou o Corinthians a pagar 33 milhões e 400 mil reais ao empresário Carlos Leite por dívidas relacionadas a comissões de contratações e renovações contratuais de jogadores. É inacreditável, A sentença foi proferida na última sexta-feira. O Corinthians vai se afundando em dívidas, por causa dos empresários. Carlos Leite, 33 milhões. E, mais uma vez, as dívidas foram acumuladas ao longo das gestões dos presidentes André Sanches e Duílio Monteiro Alves. Então, nesse caso, mais uma vez, o Augusto Melo não tem nada a ver com a história. São dívidas de gestões passadas e o Corinthians tem que resolver. No caso do Carlos Leite, o empresário ainda move outros 2 processos contra o Corinthians e no total cobra mais de 62 milhões. Em uma outra penhora de mais de 20 milhões, 29 milhões de reais das contas do clube.
Fiel torcida, olha a bomba que acabou de sair. O fundo árabe quer comprar 40% do Corinthians de Augusto Melo e assim, com uma proposta bilionária. Corinthians está numa dívida tremenda e daqui a pouco não terá outro caminho a não ser colocar o Corinthians como SAF. Porque de tantas gestões, né, que bagunçaram o Corinthians, sabe, tanto amadorismo, o Corinthians daqui a pouco vai ter que virar SAF. Porque a dívida do Corinthians já bate na casa de 2 bi. Quem vai pagar esse valor astronômico? Nenhum presidente chega no Corinthians para quitar dívidas. Pelo contrário, só pensam em contratações, né? E o Corinthians vai ficando para trás. Não tem nenhum cara que chega. Gente, olha só, vamos ficar 4 anos aí sem fazer grandes contratações, só pagando dívidas. Vou montar um time aqui razoável, mas daqui a 5 anos o Corinthians irá respirar financeiramente. Não tem. Então, assim, os árabes já estão de olho no Corinthians e dependendo da proposta, né, o Augusto Melo vai ser inviável. Terá que vender o clube. Olha aí, 40%, olha que vergonha, olha que ponto o Corinthians, com a visibilidade que tem, chegou por conta de vários amadores. É uma vergonha. Vocês concordam? Quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.